Boa noite, pessoal. Mais uma live aí para não passar em branco. Comecei a live agora, mas o TikTok falou que minha live estava restrita por algum motivo. Então reiniciei com outra foto e mudei um pouco o nome ali. Eu não sei porque eles colocaram live restrita, algum direito autoral, mas já foi resolvido. Acabei tirando que eu tinha colocado o Santos Futebol Clube e coloquei só Santos. E a camisa desse garoto estava com algumas propagandas, eu tirei. Não sei se era isso. Boa noite, boa noite. Para não passar em branco, eu queria fazer esse vídeo só para falar sobre mais uma contratação aí da equipe do Marcelo Teixeira, né? Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, com o aval agora do técnico Vojvoda, Moisés, do Fortaleza. Então, eu não sei o que falar desse jogador. Sinceramente, eu não conheço muito bem, mas os valores já vão em torno aí de 20 milhões, né? Pelo que eu vi, vai sair cerca de 3 milhões, agora não sei se é dólar, eu acho que é euro, e já está quase a 20 milhões aí. Não sei se vai dar certo para o Santos. Mais um jogador aí que Marcelo Teixeira traz, que cai de paraquedas na Vila. Sabemos que o Marcelo Teixeira deu 32 milhões para o Bahia e agora mais 18 para o Fortaleza. Querendo ou não, são 50 milhões que ele está dando aí para os clubes, né? Pelo que eu ouvi dizer, tá? Não conheço muito bem esse jogador. Tinha gente falando que ele estava machucado, que estava parado, e o Santos vai e compra o cara, né? Igual aconteceu com Barreal, com Arão, com Zé Rafael, o próprio Gabriel, né, que estava lá no Cruzeiro, veio para o Santos, agora tem que poupar, porque já sentiu, né? O próprio Neymar. Então, cara, tá complicado essas contratações do Marcelo Teixeira aí, né? Que a gente não sabe nem se vai dar certo. E os valores sempre são bons valores, né? Bons valores, né? Bastante gente entrando, obrigado. Alex Santana, boa noite, Edinho. Boa noite, Alex. Obrigado por estar assistindo, por comentar. Gostaria que as pessoas que estão assistindo, se alguém conhecer o futebol desse garoto, que pudesse me ajudar, porque logo de cara eu já estou achando que não é um valor legal, beleza? Mas eu não sei se... Eu acho que não é um bom jogador, assim, nunca ouvi cotação dele em outros clubes, né? Ficou lá no Fortaleza, está vindo para o Santos. Tomara que dê certo, porque pelo que eu vi já fecharam. Então não adianta a gente torcer contra, né? Mas eu acho que é mais uma furada que o Santos entrou. Eu acho. Um comentário aqui. Vitor Gabriel. Santos está com zagueiros ruins. E o que tem bom no Santos? Né, Vitor? E o que tem bom? Marcelo Teixeira não compra nada legal, cara. Entendeu? É só refúgio, cara. O que eu queria que o Santos fizesse? Comprasse jogador em ascensão, né? Um jogador que tu fala assim, puto, um moleque surgiu no time ali, ó, o Santos foi e buscou. Pô, legal, mas não. É tudo jogador que ninguém quer mais, cara. Infelizmente, só vem pro Santos jogadores que o time não quer. Aí o Santos vai e consegue fechar porque o time não quer. Não é porque o Santos brigou e conseguiu, né? Maurinho, é isso, Maurinho, né? Ele foi um excelente jogador no Fortaleza, em 22, 23 e 24. Caramba, peraí, deixa eu voltar ao comentário dele. Em 25 ficou lesionado por um bom tempo. Então, em 25 ficou pelo... Ó, então ele foi bom. 22, 23 e 24, ok? Ok, ficou no Fortaleza. Aí 25 ele ficou lesionado, provavelmente não jogou muito ou não jogou, né? Aí o que acontece? Em 26 vem pro Santos. Então é mais uma aposta, tu entendeu? Vamos supor, 22, 23 ele estava bem, o Santos não pega. 24 ele estava bem, o Santos não pega. Aí 25 ele estava mal ou lesionado, aí o Santos vai e pega. É isso que eu falo. Infelizmente não chega um jogador que a gente fala, não, esse vai vir para resolver. O próprio Rony veio jogando, beleza. Só que foi contestado. Eu estou gostando do Rony em campo, porque eu estou vendo que está correndo atrás, está se esforçando, beleza? Não é craque, mas está se esforçando.
Cara, eu tô tentando, eu tenho que ler os comentários, cara. Minha live tem que ler comentário. Vamos lá. Tô voltando aqui para pegar, não passar nenhum. Alex, se fosse bom jogador, o Santos não traria tão rápido, kkk. Alex, concordo contigo, cara. Tu entendeu? O Santos só pega refúgio. E, cara, eu não tô querendo denegrir a imagem do clube, eu não tô querendo ser pessimista, mas infelizmente é isso. Se tá bom, o Santos não consegue pegar. Entendeu? Igual aquele Loyola, né? Cadê? O Santos não pegou. Por quê? Porque o jogador não estava em baixa, entendeu? Aí o Santos não pega, né? Vamos lá, outro comentário. Leonardo. Não vai nenhum zagueiro? Então, não ouvi falando de zagueiro, cara. Não ouvi falando de zagueiro. Você pode ter certeza, se contratar é ruim. Se contratar é ruim. Igual o Zé Ivaldo, era para eles terem devolvido o Zé Ivaldo. O que eles fizeram? Deixaram o cara atingir a cota de jogos e compraram o cara, sendo que ele estava sendo contestado. O Basso era para ter devolvido, eles não devolveram. Então, quer dizer, os dois zagueiros que são contestados aqui eram para ter sido devolvido, que era o Zé Ivaldo e o Basso, e não devolveram. Cara, os caras gostam de errar, velho. Agora não sei por quê, né? Eu não sei quem tá ganhando com isso, o Santos que não é. Bastante gente entrou aí. Menino falando do Lautaro aqui, deixa eu ver. Leonardo. Só de pôr no lugar do Lautaro já tá bom. Concordo contigo, irmão. O Lautaro, se o Santos jogar com 10, tirando o Lautaro, o Santos joga mais. Por quê? Porque quando tá com 10, um corre pelo outro. Se o Lautaro for expulso, cara, é bom pro Santos. Mas o cara não é expulso, não se lesiona, tá todo o jogo atrapalhando o clube. Sempre atrapalhando o clube. Pessoal, quem estiver assistindo aí puder seguir, para dar uma força para nós, aí eu agradeço, beleza? Rani, boa noite, Edinho. Rani, obrigado, irmão, mais uma vez com a gente aí. Sempre comentando, sempre compartilhando, sempre ajudando. Beleza? Obrigado, Rani. Obrigadão. Levi Gess. E a zaga? A zaga é nada, irmão. E outra, hein? Falaram, né, que tem 2 moleques da base que é bom. E os caras não puxam, né? Não pega os moleques da base. Já me falaram que tem 2 moleques da base que é bom. Eu não tenho os nomes. Mas já estão comentando aí sobre os moleques. Cadê que pega os moleques e coloca para jogar? É complicado, né, irmão? Will. E paga caro ainda assim? Se eu não me engano, cara, eu acho que é euro, tá? O Santos vai pagar 2 milhões, que dá mais ou menos uns 13 milhões de reais, e se atingir as metas, o Santos paga mais 1 milhão, então são 3 milhões. Eu acho que é euro, porque estavam falando em torno de 18,5, então 2 milhões pelo Moisés, atingindo cota, mais 1 milhão, vai sair por 3 milhões. Então, só nisso aí já são quase 20 milhões, vai de salário e tal, meu irmão, é outro taciano da vida. Rani, Santos já contrata um jogador de um clube rebaixado. Já deveria estar com valor menor. Concordo, Rani. Concordo. O Santos não consegue tirar um jogador de um time bom ou até de um time ruim, mas que esteja jogando bem. Não consegue. Quando o Santos pega, é time rebaixado. E mesmo assim, o time ainda, para vender para o Santos, ainda vende caro. Time rebaixado ainda vende caro. O Santos, quando foi rebaixado, estava dando os jogadores aí, e ninguém queria. Aí o Fortaleza foi rebaixado e o Santos ainda vai lá e ajuda os caras. Não, pega dinheiro aqui para ajudar vocês, que vocês rebaixaram a gente em 2023, a gente vai ajudar vocês. É um bando de fila da P mesmo. EZX_041. Mais um bagre. Cara, eu quero estar errado. Eu também acho que tá? Mas eu quero estar errado, porque não é possível. Não é possível. Ryan Paulo. Só SAF, irmão. Por enquanto, vai ser caras assim. Então, sobre SAF, quem assiste minhas lives, eu sempre falo isso. Eu era contra a SAF. Por que eu era contra a SAF? Porque se tem uma SAF querendo vir para o clube, é porque dá lucro, né? Ninguém vai comprar algo que não dê lucro. Então, se dá lucro, então está sendo mal administrado. Entendeu? Então, eu queria que o Santos fosse bem administrado para não precisar de SAF.
Só que se não for SAF, a família Teixeira nunca vai sair do poder. Então, ou é SAF, ou esses caras não saem do poder e a gente vai se ferrar pro resto da vida aí, na mão dessa família Teixeira. Deixa eu voltar os comentários aqui, só para não passar nenhum. O Rael falando de SAF, depois dele. Beto Osvaldo, é para cair para a segunda divisão, esse Santos. Infelizmente, cara, com esses jogadores aí que o Marcelo Teixeira contrata a preço de ouro, não tem jeito. Juan Pitorico. Mas é isso aí, Juan Pi. Isso. E Gabigol não é craque? Então, o Gabigol é craque, mas ele estava jogando bem? Ele estava jogando, pelo menos ele era reserva no Cruzeiro. Tu entendeu? Então é isso que a gente fala. A gente sempre compra jogador em baixa, igual o menino tá falando, quando você vai jogar videogame, aquelas setinhas para baixo, é assim. O Gabigol foi bem no Santos, saiu, não jogou nada, voltou, jogou bem no Flamengo. Beleza? Beleza. Enquanto ele estava jogando bem no Flamengo, ele estava fazendo gol no Santos e tirando onda. Aí, o que acontece? Ele estava em baixa no Flamengo. Aí o Cruzeiro fez uma aposta. Comprou, não pegou emprestado não. Comprou o Gabigol, o Cruzeiro. O que aconteceu? Se arrependeram. Passou um ano em baixa, lá era reserva. Aí o Santos fez o quê? Pegou ele. Eu não vou falar que o Gabigol não vai dar certo. Eu acho que vai, entendeu? Mas é igual eu estou te falando. É uma aposta que o Santos faz em um jogador que estava em baixa, acho que já há 2 anos, se eu não me engano, hein? Acho que 2 anos em baixa, o Gabigol. Vamos lá. Cadê os comentários? Juninho Barber. Eu não sei falar, Juninho. É Barber? É isso, né? Barber Shop. Infelizmente, nós temos um presidente e técnico fraco. E também o gerente lá, o CEO, né? Que é o Alexandre Matos. Os 3 são fracos, cara. Os caras só sabem gastar dinheiro, torrar. Só jogar pelo ralo, cara. Só jogar pelo ralo. Bruno Macedo, ponto 23. Mano, é triste torcer para um time que só traz refugo. Concordo. É isso que eu tô falando, só traz refugo. Refugo. Igual o Rony também que veio. O Rony estava em baixa no Atlético Mineiro. Entendeu? O Rony estava em baixa no Atlético Mineiro. O menino estava em baixa. O Gabriel estava em baixa. O Neymar estava em baixa. Vamos lá. Esse Moisés não estava jogando. Caramba, quem eu posso falar mais? Zé Rafael tinha sido dispensado. O Arão veio machucado. É assim, cara. É assim, infelizmente, complicado. A gente tem que ir se acostumando com o Marcelo Teixeira no poder. É isso. Rani, jogadores conhecidos já saíram para outros clubes, como Pikachu e Breno Lopes. Poderia ser o Lucero. Lucero, né? Esse Lucero aí eu sempre ouvi falar dele. Pikachu não, irmão. Breno Lopes não. Breno Lopes, pelo amor de Deus, cara, depois que ele fez com a gente ali, ó, não tem como, não tem clima. E o Pikachu, irmão, o cara já tá com 50 anos nas costas. Se vir pro Santos aqui é para comer dinheiro, só isso. Vamos lá. Maurinho. Foi no final de março de 2025 que lesionou no jogo contra o Inter e só retornou em setembro. Então, pelo jeito retornou isso em setembro, mas não está bem. Porque, pelo que disseram, ele não estava jogando com frequência. Mas estava meio parado. Eu não acompanho a carreira dele. Fazendo essa live aí para ver o que até o pessoal aí comenta. Porque, cara, eu não tenho o que falar desse cara, assim, de bom ou de ruim. Não conheço mesmo. Conheço por nome, lógico, né? A gente já jogou contra e tal, mas não acompanho o futebol dele. Tem jogador que a gente ainda consegue falar, né, alguma coisa. Eu não consigo falar nada desse cara. Só sei que tá vindo com valor alto. Só isso. Calebs, é isso? Calebs. Isso é uma gigante cortina de fumaça para a não saída de Marcelo Teixeira. Cara, o que eu peço, ó, tem mais de 100 pessoas na live. Quem gostar do Santos e for santista, se associa, cara. Se associa. 40 manguinhos por mês. Vamos pagar R$40 por mês. Só isso. Que é o Silver, né?
e vamos votar para tirar esse cara. É o que eu peço. Eu já sou sócio, eu já voto. Mas quem não for, se associa. 3 anos aí de carência, você já consegue votar para a gente tirar esse Marcelo Teixeira do poder. É só isso que eu peço para os santistas, cara. Não quer ir no jogo, não quer comprar camisa original, ok, mas se associa, cara, entendeu? Para a gente poder tirar esse cara do poder. Porque quanto mais sócio tiver, mais fácil a gente conseguir tirar esse cara, velho. Porque os que estão lá é os que votam nele, entendeu? User, tal. Nunca sofri tanto. É 2, irmão. É 2. Peça aí para quem estiver assistindo, seguir nós aí, dá uma moral, compartilhar, tal. MN. Olha o nível de contratação do Santos. Tão cedo vai brigar por título. Concordo, infelizmente. Infelizmente, é isso. Eu sou um cara que quando virou para 2026, Neymar renovando, veio o Gabigol, pô, vai vir, tava brigando por Loyola. Cara, eu estava iludido. Estava iludido. Quando ele, Marcelo Teixeira, vendeu o Souza, acabou. Acabou, não quero saber se vai ficar Neymar, não quero saber se vai vir Rony, não quero saber se vem Gabigol. A partir do momento que o Marcelo Teixeira vendeu o Souza, eu falei, acabou. Acabou o título. Por quê? Não é pelo jogador, gente, entenda. Não é pelo jogador, é pela mentalidade do presidente. Ele vendeu uma peça do time, ele vendeu um titular. A partir do momento que ele vendeu um titular, ele está mostrando para vocês que ele não quer ser campeão. Ele só quer se manter ali, só isso. É a mentalidade do cara. Vou ler os comentários aqui. Rani, e o José Aldo? Mais um volante para o elenco. Não tem scouts no clube. Precisamos de zagueiro. Cara, os caras é tranqueira, velho. Os caras é tranqueira, Rani. Os caras só querem fazer besteira, irmão. Quando é para acertar, não acerta, não. Entendeu? Isso infelizmente é isso. Levi Jeans, é isso? Levi Jeans. MT, Marcelo Matos e AM, que é isso? MT, Marcelo Matos e AM. Quem é AM? Caramba, não sei, cara, mas deixa eu ler teu comentário. Só vão se satisfazer quando não tiver mais o que sugar do clube. Mas deve ser o Marcelo Matos e o Alexandre Matos e o Marcelo Teixeira. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Mas eu concordo contigo. Esses caras só estão ferrando o Santos. User, tá difícil. Concordo. Deixa eu ler os comentários. Luizinho, esse Moisés é atacante? Pelo que eu vi, é atacante. Ele só compra atacante. Eles acham que o time não está fazendo gol, tem que comprar atacante. Se fosse assim, seria fácil, né? Leonardo, quem é esse cara, mano? Tá de brincadeira. É do Fortaleza, do time rebaixado. Fortaleza foi rebaixado com ele, o Santos foi lá e comprou para ajudar o Fortaleza, né? Como se o Fortaleza anexasse no Santos. Guilherme, Santos e sua mania de contratar jogadores rebaixados, concordo. É isso aí. Marcelo Teixeira. Leonardo 777, é isso. Quer comparar o Gabigol com esse aí, isso é louco. Não, o Gabigol, eu gosto do Gabigol. Só que o Gabigol, a gente tem que ser sincero, né? Ele já estava em baixa no Flamengo, depois foi para o Cruzeiro em baixa, por isso que o Cruzeiro mandou para a gente, né? E isso aí foi esquema do Matos, porque eles iam devolver o Lautaro. E talvez de devolver o Lautaro, pegaram o Gabigol. Então, quer dizer, o que o presidente do Cruzeiro pensou? Pô, se eu não der o Gabigol para eles, eu vou gastar 3 milhões com o Gabigol, eles vão me devolver o Lautaro, vai sair quase 4 milhões para mim. Então, eu empresto o Gabigol para eles, pago a metade do salário, que é 1,5 milhão mais ou menos, e eles se viram com a metade do Gabigol e o Lautaro. Então, para ele foi ótimo, porque se o Santos devolve o Lautaro, o Cruzeiro ia ter uma despesa de 4 milhões por mês com os dois. E eles emprestando o Gabigol para o Santos, eles vão ter a despesa de apenas 1,5 milhão. Então, querendo ou não, o Cruzeiro está economizando 2,5 milhões por mês emprestando o Gabigol para o Santos. Entenderam? É essa a jogada. A conta é assim. Valdemilson. Compartilhou a live. Obrigado, Valdemilson. Vamos lá. Daqui eu achei que ele tinha comentado.
Aí eu ia ler o comentário. Bastante gente entrou aí. Pedi para quem estiver assistindo, segue nós. Usuário TKK777. Jogava bem sempre. Foi bem, porém se lesionou. Ó, então, é isso que eu queria ouvir, cara. Uma palavra amiga, uma palavra boa, que ele era bom e tipo assim, se lesionou e não foi bem depois. Mas a gente tem que para que ele jogue bem, né? Porque tem cara que se lesiona e para voltar a jogar bem é complicado, hein? Mas vamos pensar positivo. Usuário TKK777. Mas com a grana que gastamos, poderiam buscar Joaquim Lucas. Joaquim e Lucas Veríssimo, desculpa, consegui ler. É os dois zagueiros. Joaquim e Lucas Veríssimo. Cara, a gente precisa de zagueiro. É que eu sou um cara que quando o jogador faz merda com o Santos, eu não gosto. No caso, o Joaquim, beleza. Lucas Veríssimo, não é eu que vou impedir de o cara vir. Mas ele meio que esnobou o Santos, né, cara? Nunca, nem aí pro Santos. Veio pra cá, nem aí pro Santos. Então, Lucas Veríssimo é bom. Se o Santos contratar e jogar bem, top. Mas eu preferia até o Joaquim, porque foi um cara que saiu de boa e não causou problema para o Santos. Usuário TKK. Santos deveria trazer o Pochettino e o lateral Mancuso. Eu ouvi falar desses nomes aí. Mas provavelmente não fechou porque os caras estão bem, né? E o Santos não pega jogador que está bem nos clubes, só pega jogador que está ruim. É bem isso. Davi Line. Oi, entrei agora. O que você acha desse Moisés aí? Não acho boa contratação. Caramba, subiu, peraí. Não acho boa contratação. E tá fechado em 12 milhões. Então, eu queria estar enganado, né? Eu também acho que não foi boa contratação e não é só 12, tá? Se ele cumprir metas 12, são 2 milhões de euros. E se ele cumprir as metas, sobe para 3 milhões de euros. Então pode ir para 18, tá? De 12 vai para 18. Beleza? Só para não esquecer. Obrigado aí por seguir. Pessoal seguindo aí, valeu, brigadão. Aqui, gente, eu sempre faço live. Estou tentando fazer lives diariamente. E eu faço live também no CT. Eu faço live na Vila. Aqui, essa semana foi meio comum para nós aqui. Mas a partir da semana que vem a gente começa a pegar nas lives diárias e tentando fazer na porta do CT. A gente acaba pegando imagens de jogadores lá. Carlos Ponces. Subiu. Caramba, tu vai ler o negócio. Esse não é o Arthur Cabral. Esse é o atacante do Fortaleza. Pedro Alexandre. Santos vai, cara, tomara que não, né? O Marcelo Teixeira eu acho que quer, mas tomara que não. Josiel Santana. Lautaro e Gabigol, duas merda. Cara, o Lautaro, eu concordo. O Gabigol, ele precisa de um time bom. Qual é a diferença do Gabigol para vamos supor, para um Rony? Vamos procurar um Neymar, vamos se falar assim. Tem jogador, tem atacante que faz jogada, que cria, que parte para cima, né? O Gabigol não é esse cara. O Gabigol, ele é só gol, entendeu? Se não tiver alguém para jogar, para fazer a jogada, ele não vai criar. Se o time criar, ele também, eu acho que não vai perder. Então, o Gabigol na frente, cara, ele faz a diferença. Mas precisamos de um time para jogar com ele. Billy Tekid. Neymar vai jogar domingo? É o que estão dizendo, hein? Neymar volta. Era para ter voltado contra o São Paulo, mas deixaram para voltar contra o Noroeste. Neymar em campo. É o que estão dizendo agora. E lembrando, hoje, onde eu trabalho, o prédio onde o Neymar pega o helicóptero. Hoje eu vi que ele saiu. Neymar saiu de helicóptero com a família. Tem vídeos meus aí que eu já mostrei, né? Que eu sempre estou conseguindo ver. Eu vi que ele saiu hoje com a família de helicóptero. Não sei para onde foi. Às vezes aquelas publicidades que ele faz, né? Algumas propagandas aí. Vamos lá. Capivara. Ô, Capivara.
Capivara, eu tenho que fazer a live, cara. Essa semana não deu, depois até troco ideia contigo. Mas nessa semana que vai entrar agora, a gente vai fazer. Live mostrando umas fotos do Capivara aí, de 2002. O cara, foto quando o Santos foi campeão em cima do Corinthians, Campeonato Brasileiro. Capivara, brigadão mais uma vez. Edinho, é tudo sem futo. É tudo sem futo, esse Robinho. Nunca viu os vídeos do pai dele. Não joga pra cima do adversário. Ah, tá falando do Robinho, que não tem futuro, que não é igual o pai. Pô, igual o pai vai ser difícil, mano. Robinho lá era monstro, cara. Mas vamos torcer. Eu pensei, vamos torcer pro moleque jogar bem, porque se jogar mal, é nosso jogador, cara. Tem jeito. Zark, Moisés acertou com o Santos? Sim, cara. É o que a gente tá vendo em vários portais aí, que o Santos vai pagar 2 milhões de euros e metas sobe para 3 milhões de euros pela contratação dele. Vamos ler os comentários aqui, eu já quero encerrar a live, mas primeiro tem que ler os comentários. Usuário, Corinthians todo endividado foi e trouxe Matheus, bom nome, ex-Fortaleza e Caio César. Então, só que o Corinthians ainda consegue fazer alguns negócios, né? Mesmo vendo pra caramba. Eu acho, cara, que o Corinthians está entre os clubes mais devedores do mundo, hein? Mas os caras conseguem fazer negócio. O Marcelo Teixeira, eu acho que ele está tentando deixar o Santos endividado igual o Corinthians para tentar fazer negócio igual o Corinthians. Só pode ser. Porque, para quem o Marcelo Teixeira aumenta a dívida anual do Santos em 150 milhões. Nunca foi a conta dele. Primeiro ano 150 milhões, segundo ano 300 e o terceiro vai fechar com 450 a 500 milhões. Então, quer dizer, ele aumenta, mesmo entrando dinheiro, todo ano ele aumenta a dívida do Santos em 150 milhões. É isso que o Marcelo Teixeira faz. João Gabriel falando que precisa de zagueiro, concordo. O número 3 ali, Santos deveria contratar algum zagueiro e um lateral esquerdo, concordo. Mas eles sabem o que tem problema. Vai resolver. Davi Line, desbocado da Caixa, valor de 6 milhões de euros. Em Rony e Moisés, puta que pariu, Marcelo, Matos e Teixeira estão afundando. Sim, os caras estão endividando o Santos, cara. Mas isso já é premeditado, que é para ferrar o Santos para depois conseguir fazer alguma coisinha errada, entendeu? Isso é normal. Capivara, amanhã é mais uma derrota. Você vai ver, cara, o jogo não é na Vila, né? Os jogos na Vila a gente está conseguindo ir. Amanhã o Santos joga como visitante contra o Noroeste. Então, vamos ver em casa, né? Usuários. Cuiabano foi para o Vasco. Santos parece não aprender. Contrata... Ai, caramba. Passou o comentário. Deixa eu tentar voltar. Santos contrata, pensa que tem o Neymar, vai vir reforço. Cuiabano aí, eu acho que o Santos ainda tentou, né, cara? Mas é assim. Se o jogador tiver um pouco bom, o Santos não consegue, cara. Não consegue. Se vir outro time, leva. O Santos só pega jogador que ninguém quer. Ninguém quer, o Santos consegue, entendeu? João Gabriel, Roleze precisa jogar bola. Roleze não vai jogar bola, cara. Enganou a gente. Desculpa, eu fui enganado. Eu achava que ele era bom. Não é não. Felipe, ele é que posição? Atacante. Atacante. Centroavante, eu acho, né? Que se diz, né? Joga mais centralizado. Pietro, esse Moisés é bom, cara. É igual estão dizendo aí, 22, 23, 24, ele jogou bem pelo Fortaleza, 25 se machucou, estava em baixa, aí o Santos pega. Simples. Simples. Dedé Souza, tentando, mas não ganha nada. O Santos não vai ganhar nada, cara. Com esse presidente aí não vai ganhar nada. Capivaradinho, Marcelo falou que ia abrir os cofres, mais uma mentira. Não, ele abre os cofres para comprar tranqueira. Né? Jogador que vale a pena, ele não consegue. Não vai trazer ninguém bom. Luciano, sobrou sem rumo. Carlos, se fosse contratar mais um atacante, nem trazia o Gabigol. Gabigol, cara, o salário dele é alto. Então, Marcelo Matos tem esqueminha com o presidente lá amiguinho do presidente do Cruzeiro, e isso foi para dar uma baixada na folha salarial lá do Cruzeiro e o Santos bancar.
Capivara, e os patrocínios? Nada, nada, ainda não. Vamos ver aí quando o Neymar voltar a jogar, se eles vão conseguir fechar um patrocínio master, né? Porque, deixando bem claro, o Santos quebrou o contrato que tinha e agora está sem. Vocês imaginam isso? Quebrou o que tinha e agora está sem. Dedé Souza, Santos não ganha nada, né? Nada, nem no pau ímpar. Quem escolhe o lado é sempre outro time. Quem escolhe o lado é o outro time, cara. O Santos não ganha nem no pau ímpar. João Gabriel, botei muita fé nele. Adilson, deu uma boa noite. Diel, sabe qual é a verdade? Que ninguém fala. Eles entendem de gestão e não de futebol e contratação. Pode ser. Marcelo Teixeira, igual eu falei, na vida pessoal dele tem a faculdade, tem a escola, tem construtora da família, tudo direitinho. Só o Santos que ele caga. Aí a gente não entende, né? Dedé Souza, Timão deve e ganha títulos. 3, né? 3 títulos. 2 e 1 já esse ano. Usuário, Rolês, e depois daquele dia que o Vojvoda tirou ele e ele saiu chutando as coisas, não foi mais o mesmo. Sim, concordo. Mas o Rolês, cara, é jogadorzinho sem sal, não tem sangue o cara de partir para cima. É igual tem gente que fala, eu mesmo fiz um vídeo dele só de passe. Os caras não finalizavam. Então, irmão, se os caras não estão fazendo, você tem que fazer o gol. Né? Não é só, eu toquei e o cara não fez, eu toquei e o cara não fez. Não, cai para dentro, faz, pô. Davi Line, que viremos SAF. Com a venda do clube, o valor que estão especulando, 1 bi, vai de dívida e 1 bi de investimento. Então, só que aí é uma vergonha, né? Porque a Portuguesa de São Paulo, que não é ninguém comparado ao Santos, foi vendida por 1 bilhão e tanto. Aí pega o Santos aí, cara, Tri-Libertadores, 8 brasileiro, sei lá quantos paulista, Copa do Brasil, Recopa, o Rei, o Príncipe, aí vai vender pelo valor que a Portuguesa de São Paulo foi vendida? Será que está certo isso? Complicado, né? Complicado. Aposta certa. Estilo Tassiano, sofre com lesão e 2 jogos bons no ano. Tomara que a gente esteja errado, mas eu concordo contigo. João Gabriel, Vojvoda tem que ir embora, também já deu. Vojvoda, antes de vir, eu gostava dele. Quando veio, decepcionou todo mundo. Usuário, para o Santos, deveria ser Renato Gaúcho. Pena que ele não aceita vir, mas seria fundamental. No Santos, tinha que ter um técnico que batesse de frente com o Marcelo Teixeira, entendeu? Que batesse de frente. Quando viesse empurrar esse jogador de empresário para jogar, falar, não quero esse, é esse que vai jogar. Seria bom, porque o Vojvoda baixa a cabeça, os outros técnicos baixam a cabeça, e provavelmente não são eles que estão escalando o time aí, viu? João Gabriel, Dorival Júnior também. Sei não. Usuário, Marcelo Teixeira, falastrão, vendeu Souza e não pagou Arouca. Dívida do zagueiro Baço, perdemos uma joia. Concordo. A gente perdeu o Souza para pagar a tranqueira. E a gente perdeu o Jair para pagar a tranqueira. O Jair foi Tiquinho e Patrick, entendeu? Tiquinho e Patrick. E o Souza, a gente vai gastar o dinheiro do Souza aí com Baço, com outras, esse aí, ó, Moisés, entendeu? E vai por aí, cara. Vai por aí. Jeff Lima, Mike nunca foi profissional, 1 milhão de salário, hein? 1 milhão de salário. 1 milhão de salário. Tentar ler os comentários aqui, voltar. Voltando os comentários que passa. Jeff falando que o treinador é fraco, o usuário Cuca também é bom. Porém, ele abandona os times. O Cuca, não sei se é verdade. Falam que um vidente falou para ele que ele não podia passar 2 anos num clube, que se ele passasse 2 anos ele morria. Então, quando dá 1 ano e pouco, ele sai. É o que dizem, tá? Não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Alex, Teixeira mentiroso, ladrão. A pior gestão de todos os tempos. Odeio escutar esse verme falar. Concordo. Assina embaixo do que você falou, hein? Capivaredinho, esses conselheiros não podem fazer nada para tirar o Marcelo? Pode. Só que, porém, os caras que estão abaixo do Marcelo
são funcionário dele. Então, já que é funcionário dele, não fala nada para não perder o emprego. Usuário, eu duvido que Marcelo Teixeira foi atrás de Sampaoli. Caramba, sumiu. Sampaoli, ele sabe que o baixinho ia botar ele para correr. Sim, é o que eu falo, a gente precisava de um técnico que batesse de frente com o Marcelo Teixeira. Por isso que o Sampaoli não veio, porque ele sabia que ia dar merda. Davi Line, Vojvoda é técnico de time menor, não serve para o Santos. Veio com moral falando que ia ser do jeito dele, fraco. Fábio Ferraz, não tem para ninguém. Palmeiras é gigante. Não, Palmeiras está no colo da titia Leila. A hora que a titia Leila sair, vocês voltam para a segunda. Quem falou isso foi ela. Wagner, e aquele do Mirassol? Conversa também. Se estiver jogando bem, um volante, né? Se estiver jogando bem, não vem, irmão. Nem adianta se iludir. Vanderlei Lopes, o que você acha do Neymar no Santos? O melhor jogador de todos os tempos, vai voltar e vai ajudar o Santos de novo, porque se não fosse ele, a gente tinha caído. Usuário, o tempo inocentou. Vitor Ferraz, não temos um lateral bom, mas Sherman ser banco desses pé de rato. Então, Sherman, cara, ele já deveria estar jogando, né? Porque esses laterais que a gente tem é complicado, hein? Já deveria estar jogando. Rodrigo Magalhães, Santos é fraco. Concordo, tá fraco. Rodrigo Magalhães, vamos São Paulo. Pô, irmão, mas tu vim falar de São Paulo também. Ô, Rodrigo, o São Paulo estava na zona de rebaixamento no Paulista. Estava atrás do Santos. Ele só saiu porque ganhou do Santos, que é fraco. Tu entendeu? Senão vocês estariam na zona de rebaixamento. O Santos estava com 5 pontos, vocês estavam com 4. Aí vocês ganharam do Santos e foram para 7. Pô, aí tu acha que teu time tá bom? Não tá, cara. São Paulo tá na mesma pegada do Santos. Só que o Santos não tem treinador, não tem ninguém, né? Uma letrinha japonesa ali que não dá para saber. Teixeira lixo, até quando vamos ficar nessa reconstrução? Vamos se associar para votar e tirar o cara, senão não vai. O outro que é um desenho ali, eu acho que é desenho que não dá para ver. Irmão, consegue me falar se esse jogador é bom? Cara, é igual estão dizendo, ele jogava bem, se machucou em 2025 e não jogou bem mais, entendeu? E os caras compraram ele, né? Vai sair por 20 milhões pro Santos aí, pode ter certeza. João Gabriel, tem um argentino que eu vi hoje, que ia vir. Não vi ainda esse aí. Não sei quem é, por enquanto. Juarez, eu não gosto do Marcelo Teixeira, mas tirar ele, coloca quem? Ruedas? Foi pior. Não, nem Rueda, nem Marcelo Teixeira. Mas a gente tem que tentar alguém melhor, né? Vamos esperar quem vai se candidatar nas eleições, aí que a gente não sabe ainda. Santos está tentando contratar Luiz Aramais. Não sei. Luiz alguma coisa, não sei o nome, desculpa, não sei ler. O Flamengo só quer comprar em definitivo. Eu não sei, é Pietro, desculpa, não sei ler o nome, cara, sou cabaça aí, foi mal. Usuário, valeu pela atenção, fique na paz, saudações santistas. Domingo vamos vencer com o Ney em campo. Cara, eu não consigo ver o Santos perdendo com o Ney em campo. Eu acho que vamos ganhar. Mas obrigado aí, irmão, tamo junto. E quem puder, segue nós aí para dar uma moral, beleza? Usuário, fui nessa. Obrigado, irmão. Eu também estou encerrando, só vou ler os comentários aqui. Obrigado. Rani, passou o meu comentário, Edinho? Pô, não vi, Rani. Comenta de novo aí, desculpa, cara. Tanto que eu vi teu nome aqui, eu até li. Tô tentando voltar. Cara, deve ser esse. Edinho, vem à mente um atacante pior que o Lautaro, que passou pelo Santos. Quem você viu jogar? Cara, atacante pior que o Lautaro, eu não falo pior, mas eu falo que fez uma sacanagem com o Santos, né? O Nilson, que fez a gente perder a final Palmeiras da Copa do Brasil, e o Thiago Ribeiro, que fez o gol no Vitória e deixou o Palmeiras na primeira divisão. Então, esses dois aí eu acho que são candidatos aí a ser piores atacantes do Santos pela merda que eles fizeram. João Gabriel, Leandro Damião, verdade, fez nada. O Leandro Damião, cara,
Para quem não sabe, o Santos gastou o valor de um estádio com ele, tá? Foi 400 e poucos milhões que o Santos gastou com esse cara, velho. Brincadeira. Ah, Luiz Araújo do Flamengo, o menino falou. Luiz Araújo. Eu não sei se vem não, Luiz Araújo é bom, cara. Não vai vir pro Santos não. Capivaradinho, para acabar com a conversa, nem presidente nem técnico. Se não ter jogador bom, já era. Concordo. Mas eles não vão contratar ninguém bom não, cara. Eles só pegam quem tá em baixa. Rapaziada, eu vou encerrar que eu tô com sono. Eu fiz o vídeo aí só pra gente falar um pouco sobre o Moisés. E a gente vai fazer outros vídeos depois, beleza? Mas segue nós aí pra dar uma moral. Pô, menino... que é isso, Edinho? Me pulou. Cara, os comentários passam, pô. Deixa eu ver se eu acho o teu. Os comentários passam, não é que eu pulo não, eu tô lendo todos. Mas o TikTok, ele segura ali. Quando ele manda uns 40 de uma vez, cara. É o menininho que... acho que ele tá falando de jogador do Mirassol. Entendeu? Aí ele manda uns 40 de uma vez, cara. Aí eu não consigo ler todos. O menininho que é um desenho, eu não tem nome. Mas o jogador do Mirassol provavelmente vem. É esse que tá perguntando? É um volante, que é um moleque, né? Então, cara, esse moleque, pelo que eu vi, ele é bom, né? E tá bem no Mirassol. Então, por ele ser bom e tá bem no Mirassol, vai ser difícil o Santos contratar. Porque o Santos não pega ninguém em alta. O Santos só pega em baixa. Esse é o problema, entendeu? Pelo que me disseram, pelo que eu vi, esse moleque do Mirassol é bom, é um volante, né? Mas se ele é bom, cara, como que o Santos vai conseguir contratar um cara bom em alta? Difícil, entendeu? Eles não querem. Mas beleza, eu acho que era esse teu comentário, eu li aí, hein? Desculpa, mas é igual eu tô te falando, pô, vem muitos comentários, aí complica. José Carlos, sou santista, mas nunca vou aceitar o Gabigol é muito ruim no jogo. Ele jogou 60 minutos, não pegou na bola, isso quer dizer? Então, mas o Gabigol, cara, é igual eu falo para as pessoas, ele só joga se o time estiver bem. Por quê? Porque ele não faz jogada, ele não cria, ele quer a bola para fazer o gol. Então, se o time estiver ruim e não criar, esquece. É mais ou menos assim, entendeu? Ele precisa de um time bom. Ele mesmo já falou isso. No Flamengo eu tinha um time bom que me ajudava. Ele falou, tu entendeu? Então, ele não constrói, ele só finaliza. Beleza? Gente, eu vou encerrar. Rani, precisamos ver Gabigol com o Neymar junto. Verdade. Vamos ver aí os dois juntos, hein? Gabriel e Neymar, porque o Neymar cria, hein, fio? E o Gabriel, ele finaliza. Se der certo essa dupla aí, João Gabriel. Saudade do Ricardo Oliveira. Pô, irmão. Gilmar RP. Cara, o nosso Santos tá foda. Como o menino tá falando do Ricardo Oliveira, tem um menino que tá fazendo vídeo também, que eu compartilho os vídeos dele, é o Nicolas Silva. Ele tá preparando um vídeo bom. Ele vai colocar o vídeo no TikTok dele amanhã. E eu vou compartilhar aí. Aí vocês vão ver uns golzinhos do Ricardo Oliveira, uns golzinhos de jogador bom, do Giovani, do Robinho. Vou compartilhar. Vai ser legal. Ele fez tipo como que a gente pode falar? A trajetória do Santos, né? De quando estava ganhando o título até hoje. Aí já me mostrou, ele vai colocar amanhã. Vai ser legal. Nicolas Silva. E o vídeo tá bem montadinho. Aí tem golzinho do Ricardo Oliveira, né? Aqueles golzinhos que ele fazia. Que vou te falar, dá saudade, hein? Ricardo Oliveira dá saudade. Supremo é o povo. Zagueiros, tá bom. Os que tem, tá louco. Tem que mandar todos embora, cara. Os zagueiros, se saísse todos, pode tirar todos. E contratasse 2 zagueiros bons só e pegar os moleques da base. O Santos ia ser outra coisa. Se o Santos mandar todos os zagueiros embora, tem o quê? Meia dúzia? Pode mandar. Adonis, Alex, Zé Ivaldo, Basso, manda tudo. Manda todos embora. Contrata 2 zagueiros de primeira e junta com a molecada da base. Que falaram que tem 2 moleques na base bom. Aí ia dar samba. Rugido tricolor. Moisés é um bom jogador, mas depois da lesão não conseguiu mais render o mesmo nível de antes. Pô, então é isso que estão falando. Tomara que ele volte a jogar, porque o Santos só pega cara embaixo. Rani, bom descansadinho. Obrigado, Rani. Cara, tô tentando fechar. Vai ter live amanhã? Sim, vai ter live amanhã. Te espero, hein, moleque. Você tá todo dia com nós aí. Tamo junto. Obrigado.
Marquinhos, Lucas Lima melhor que qualquer meia do Santos. Pô, mas não dá, né, cara? O cara só... Lucas Lima, quando saiu do Santos a primeira vez, não era pra ter voltado. Aí volta, meu, tá nem aí, cara. O cara é tranqueira. O cara é tranqueira. E vou te falar, se quiser jogar, joga. Porque tu vê que ele tinha um passe bom. Mas é tranqueira. Rani, podia voltar Ricardo Oliveira e Renato, jogavam de terno. Rani, rapidão. Sobre o Ricardo Oliveira. O jogo... Caramba, qual foi o jogo? Acho que foi contra o Corinthians, né? Que estávamos zoando o Marcelinho. Eu vi o Ricardo Oliveira entrando. Na minha live, eu filmei ele, as pessoas pedindo autógrafo para ele, eu filmei o Ricardo Oliveira, né? Aí eu comecei a gritar, ei, Ricardo Oliveira, pô, põe o uniforme, entra em campo, pá, não sei o quê. Aí ele deu até risada. Porque imagina o Ricardo Oliveira hoje, cara. O cara era monstro, né? Mas eu fiquei enchendo o saco dele para ele voltar, brincando, né? Mas ele começou a cascar o bico. João Gabriel, o que você acha do Joaquim? Ótimo zagueiro, cara. Gostaria de volta. Joaquim, putz, muito bom. Seria uma boa ele de volta? O Joaquim, ótimo, ótimo. Arcanjo, é isso? Da base, saiu o comentário. Da base são João Ananias e João Alencar. Eu acho que é isso, hein? Ó, João Ananias e João Alencar. Eu acho que são esses dois. Eu não conheço, mas eu vi os caras comentando. Vamos supor, esses dois aí falam que é bom. Contrata dois zagueiros bons. Mas tô falando dois zagueiros bons, né? Mas esses dois moleques, deixa os quatro aí, manda tudo embora. Só tranqueira, manda tudo embora. Manda tudo embora, mano. Rani, Santos já teve Veríssimo e Gustavo Henrique na zaga. Hoje seria um titular fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Arcanjo, Moisés é volante. Moisés e o volante do Mirassol precisam vir. Precisamos ir operários da bola. Então, esse volante do Mirassol, cara, dizem que ele é bom e ele tá bem. Não vai sair. Entendeu? Só o Santos dá muita sorte. Porque o Santos tem que dar muita sorte para ele vir. Não é profissionalismo, que eles não têm. É sorte. SMLZX, da cafetinagem. Ah, irmão. Beleza, tá sempre comentando aí. Obrigado, hein? Lembrei do sobrenome. Mano, você conhece o Lucas Lima, que tem um motel aí perto da vila? Ele mudou o nome por causa do jogador. Pô, não conheço. Não conheço. Não conheço. Depois tu me dá um toque. Não conheço, não. Caralho, mudar o nome por causa desse tranqueiro é foda. João Gabriel. Moro do lado de Mirassol. Ah, irmão, legal, hein? Eu sou da Baixada. Eu sou de Santos mesmo. Por isso que eu sempre faço o vídeo na Vila e no CT. Ah, legal. Mirassol tá bem estruturado, né, moleque? Mirassol, se os caras... É que é assim, cara. Agora vai começar a entrar dinheiro. Se eles crescerem o olho e começar a gastar com um jogador igual o Santos faz, aí acaba o time também. Menino falando aqui, Yuri, Joaquim, volta, Otero. Otero não era pra ter saído, né, cara? Sacanagem fizeram com o cara. Otero era bom. Porra, bola parada, você é doido. Ganhava 50 mil por mês, deixaram o cara sair. Aí paga 1 milhão pra Tassiano. Birinha, domingo estarei no jogo Noroeste e Santos. Opa! Aí sim, hein? Pô, eu gostaria, cara, de conhecer outros estádios, né? Eu só vou em estádio quando é Mano do Santos. Eu já fui Vila milhões de vezes, mas eu fui no Morumbi, Pacaembu, Neoquímica Arena, Allianz e Ibirapuera, quando o Santos jogou contra o Fluminense também eu fui. Agora, outros estádios, o Santos como visitante eu nunca fui. João Gabriel, Noroeste é da capital? Não, Noroeste não, Noroeste é interior. Carlos Campeão, esse Robson do Novo Horizontino é homem gol. O Santos poderia trazer ele. Se ele é bom, não vai vir. Tu entendeu? É assim, acontece. Se é bom, não vem. O da cafetinagem, o que você acha do Jair, que não está jogando no Nottingham? Ele não está jogando e o Matos nem tentou. Cara, ele tinha que voltar. Jair e Joaquim. Se vem Jair e Joaquim, cara, arrumava nossa zaga. Acabava esse problema. Mas, como é bom, não vem. Eu já até penso assim, como é bom, não vem. Gente, eu vou encerrar, beleza? Amanhã a gente vai fazer outra live aí, espero vocês. E quem gostar de fazer live também, se quiser, dá um toque, que a gente faz junto. Birinha, sou pé quente, todo jogo que assisti do Santos, nunca perdeu. Vou te cobrar, hein? Vou te cobrar, hein, Birinha?
Acabou o jogo, quando tu vê minha live, tu já entra aí, hein? Tomara que você seja pé quente mesmo e que dê tudo certo. Beleza? Vou te cobrar. Rapaziada, vou dar uma boa noite para vocês aí. Tamo junto. Obrigado por quem comentou, compartilhou, mandou presente, começou a seguir, tá? E quem nunca assistiu minhas lives são assim, né? A gente começa com uma pauta, mas a gente sempre gosta de ler os comentários de vocês para a gente ficar fazendo um vídeo em cima dos comentários. Cafetinagem falando do Jair, que o Matos trocou pelo Tiquinho, um fofura cheddar e um pirulito big. Pô, meu, o Joaquim, velho, o Jair, para quem não sabe, nós perdemos um bom zagueiro, o Jair, em troca de Tiquinho e uma dívida que o Santos tinha com o Patrick, velho. O Tiquinho não joga, o Patrick não joga e o Santos perdeu um bom zagueiro. É sacanagem que esses caras fazem, né? João Gabriel falando, valeu Edinho, obrigado irmão, Biribinha, dá-lhe peixe, show. Jailson, Santos sempre Santos. João Pedro, que faz o Santos, irmão? É foda, né? Marquinhos, aceitaria o sorteio de volta? Nem de graça, cara. Um cara desse aí, ele estraga o elenco. Nem de graça. Pelo amor de Deus. Falar assim, ó, paga só o salário. Não traz. Não traz solteiro. Pelo amor de Deus, cara. Rapaziada, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tô cansadão. Até amanhã. E a gente vai fazer outra live. O Cafetinagem, valeu, irmão. Abençoe no jogo para não cair. Show, Biribinha. Santos, torcedor sofre. Jailson Adventure, por que os caras não vão atrás também de Otero? O cara é raçudo. Porque se vai ia dar certo. Eles não querem que ninguém dê certo. Arthur, Moisés é bom de bola? Mussetti disse que o Santos também está atrás de um zagueiro. O Moisés era bom antes de se machucar. Depois que se machucou, parou de jogar. Então vamos esperar que ele volte ao futebol dele. Mas lembrando que o Santos está pagando caro nele e não sei se vale a pena. Fechou? Uma boa noite, rapaziada. Até amanhã. Valeu. Fui. Obrigado. Ó, o menino Marquinhos falando do Ganso. O Ganso também não, cara. Pelo amor de Deus. Deixa o Ganso pra lá. Deixa o Ganso pra lá, mano. O cara já tá no Fluminense. Esquece nós. Valeu. Fui.